representantes da autoridade, colegas, funcionários, pais, familiares, amigos, queridos formandos, boa noite. Queria agradecer profundamente a homenagem. Ao receber o convite do Paraninfo dessa turma e ler o nome dos formandos, uma palavra me veio à mente: transformação. Tive contato com vários de vocês nas disciplinas de ES1, ES2, alguns em gerência de configuração, mas aqueles que eu tive contato não são os que estão se formando hoje. Eram outras pessoas com outros valores, com outra bagagem. Vocês se reinventaram e dá para perceber nitidamente em cada um de vocês como que foi esse processo de transformação. Há quem diga que a geração de vocês é a geração Alzheimer, que só aceita o momento atual. Tudo que é passado, tudo que foi necessário para construir esse momento atual, não importa. Na verdade, o Black Eyed Peas tem uma música chamada Generation Now, que fala exatamente sobre isso, do momento, independentemente do que aconteceu antes. Eu vejo essa geração de vocês, na verdade, de uma forma um pouquinho diferente. Eu vejo como uma geração reinvenção. Vocês estão num mundo que muda numa frequência muito maior do que mudava na época dos pais de vocês. E vocês têm a cada dia, a cada mês, achar uma forma de se adaptar a esse mundo e se reinventar para conseguir acompanhar essas mudanças. Contudo, as mudanças surgem da cabeça das pessoas. E vocês não deveriam se contentar em simplesmente acompanhar as mudanças. Vocês deveriam inverter a posição de vocês e passar a ser os atores que geram essas mudanças no mundo, as fontes de inovação para o nosso mundo. Mas como é que eu consigo inovar? Para inovar, eu preciso empreender. Eu tenho que mudar o estado atual das coisas. E aí eu pensei em 4 ingredientes fundamentais para viabilizar o empreendimento. Primeiro é percepção. Segundo é coragem. Terceiro é perseverança. E quarto é humildade. Capacidade eu não coloquei na lista, porque afinal vocês estão formando um dos melhores cursos de ciência de computação do país. Então capacidade com certeza vocês têm de sobra. O primeiro passo então do processo é perceber o ambiente onde vocês estão inseridos. Na verdade, para eu perceber o ambiente, eu tenho que compreender o passado, infelizmente, desse ambiente, e eu tenho que ter algum grau de inconformismo para eu olhar para esse ambiente fora da caixa e conseguir enxergar oportunidade dentro desse ambiente. Quando eu passei no vestibular para a computação em 95, um pai de um grande amigo meu me fez uma pergunta: Léo, você está entrando no curso de computação, você não tem medo de você estar tomando uma má decisão? Na verdade, a pergunta dele é porque ele achava que o computador poderia deixar de existir e poderia surgir uma outra coisa para substituir o computador. Então eu estava investindo 4, 5 anos da minha vida numa coisa que ia deixar de existir e eu ia ficar desempregado. E a minha resposta para ele foi: não, tio, eu não tenho medo, porque se surgir uma outra tecnologia para substituir os computadores, quem vai inventar essa nova tecnologia é um cientista da computação. Então não adianta eu estar fora do ambiente e achar que eu vou mudar o mundo. Eu tenho que estar inserido, eu tenho que estar totalmente imerso naquele ambiente para eu inserir, para eu compreender o contexto e enxergar oportunidades de mudar esse mundo. Bom, a partir do momento que eu percebo oportunidades, o segundo passo é ter coragem para investir nessas oportunidades. Na verdade, as pessoas normalmente têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. E elas ficam paradas, elas veem que tem uma oportunidade fantástica e a pessoa se mantém estática. Uma coisa interessante para ajudar vocês, quando vocês enxergarem uma oportunidade e quiserem ter coragem, é lembrar que a pergunta que tem que ser feita não é por que eu devo agir. Essa pergunta está completamente errada. A pergunta é por que eu não devo agir. Se não existir um bom motivo para continuar do jeito que está, hajamos, vamos mudar o mundo. Basicamente eu estou invertendo o default, né? E é isso que a gente tem que fazer. Bom, a partir do momento que eu percebi uma oportunidade e que eu tive coragem para investir nela, vem a terceira parte, que é sobreviver aos obstáculos. Vão existir muitos obstáculos para a gente conseguir fazer com que aquela pequena ideia vire de fato algo que vale a pena.
E aí surgem mais dois ingredientes importantes. Um é autoconfiança e o outro é carisma. Primeiro, por que autoconfiança? Porque se eu não acreditar no que eu estou investindo, quem mais vai acreditar? Então eu tenho que ter convicção. E o segundo é carisma. Porque não adianta eu ter uma ideia excelente e eu não conseguir convencer as pessoas que essa ideia é excelente. Mais uma vez, eu acho que vocês têm os dois ingredientes. Porque, afinal de contas, vocês convenceram mais de 50 professores durante os últimos 4 anos que vocês eram capazes. E, principal, vocês não desistiram, porque vocês estão aqui hoje. E, para finalizar, o meu quarto ingrediente é a humildade, para vocês abortarem as iniciativas que, por alguma razão, vieram de um erro de avaliação. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente gruda nessa ideia. E a gente passa anos com aquela ideia. Só que se aquela ideia não é boa, na verdade a gente está deixando passar outras excelentes ideias. Então, ter humildade para perceber que a gente seguiu no caminho equivocado, desistir daquele caminho e recomeçar é fundamental. Com tudo isso que eu estou falando, de certa forma, é ortogonal ao que eu falei, e é contrário ao que eu falei sobre perseverança, né? Porque eu falei que vocês têm que ter perseverança, vocês têm que lutar pela ideia. Mas eu estou falando agora que vocês têm que abandonar uma ideia quando vocês veem que aquela ideia não vai levar a lugar nenhum. E é importante vocês conseguirem diferenciar o que é perseverança do que é teimosia. Então, ser perseverante é fundamental. Agora, ser teimoso, não. Tem hora que a gente tem que desistir daquela ideia, mas não desistir do projeto como um todo. Dar um passo para trás e começar novamente. Então, ser perseverante no longo prazo, que eu vou sempre estar investindo. Bom, e por fim, parafraseando o Dijkstra, empreender está para empresas, assim como ciência da computação está para computadores, assim como a astronomia está para telescópios. Então, quando eu falo empreender, eu não estou falando para vocês saírem daqui e abrirem uma empresa. Eu estou falando para vocês empreenderem na vida de vocês. Eu pensei em alguns exemplos: fazer um mestrado é empreender, exercer seu trabalho de forma diferenciada, não fazer o mesmo que todo mundo faz, é empreender. Mudar pequenos hábitos é empreender, se alimentar melhor, fazer exercícios físicos. Então, de alguma forma, não se conformar e não imaginar que vocês são imutáveis. Vocês podem mudar, vocês podem reinventar agora e a qualquer momento da carreira de vocês. Um último lembrete é que normalmente a gente se arrepende do que a gente deixa de fazer. Raramente a gente se arrepende do que a gente faz. Então, façamos. Muito obrigado a todos e queridos formandos. Espero reencontrar vários de vocês na pós-graduação.